Sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Prezia. Tá polêmico esse vídeo, a gente vai sair de rolê. Por onde a gente tá dando rolê? Eu não sei por onde a gente tá passeando. Pelo Canadá? Eu não editei esse filme ainda, mas esse vídeo, mas a gente vai provavelmente estar dando rolê aqui em Alberta. Em Alberta? É. Então vamos no rolê e vamos conversar sobre um assunto polêmico. Compensa sair de Vancouver, a cidade que o pessoal mais quer ir no Canadá, que a gente morou por quase 20 anos. Compensa sair de Vancouver e vir aqui pra onde a gente tá agora, Alberta? Será que compensa? Vamos fazer o reaction desse artigo, Guilherme? É o seguinte, tem um artigo, a gente vai colocar o link pro artigo. As 7 razões pelas quais você nunca deve sair de British Columbia e ir para Alberta, mesmo sendo mais barato. Então o artigo fala assim, não compensa de forma alguma, mesmo sendo mais barato em Alberta. Vamos fazer um reaction, né? Vamos. Não um filé mignon pra gente? A gente caiu no nosso colo Caiu esse no colo. artigo e isso, sabe por quê? Isso foi algo que a gente fez. A gente saiu de British Columbia, a gente morava em Vancouver e a gente veio para Alberta. Então a gente tem que fazer um reaction desse artigo. A gente tem um playlist no nosso canal, vai no playlist Mudança Calgary, que a gente tem 6 vídeos mostrando todo o processo de mudança, depois de quase 20 anos morando em Vancouver, e a gente vindo aqui para cá. Deu trabalho, mas compensou, né? Compensou. A gente já deu um spoiler. Então compensou. acabou o vídeo. Acabou o vídeo, pessoal. Agora, brincadeiras à parte, vamos falar sobre esse artigo, o link está na descrição, vocês podem ler em detalhes o artigo. E antes é o seguinte, dia 14 de novembro vai ter uma Masterclass sobre o Plano Canadá. Como sair do Brasil e vir aqui para o Canadá. O que eu preciso fazer para participar da nossa Masterclass, cara? Entre em planocanadá.com, coloque o seu e-mail, o evento é online, gratuito, no dia 14 de novembro. O link vai estar na descrição desse vídeo também. Vamos para 7 razões que não compensa Vamos. vocês virem para onde a gente mora? Vamos. O artigo está dizendo isso. Vamos lá? Primeira consideração importante, antes de ir para as razões em si. O artigo ignora o fator custo de vida. Por mais que no título fala a respeito de custo de vida, né, o resto do artigo não fala mais sobre isso. O que por si só já é algo questionável, porque você precisa de dinheiro para viver. Independente do lugar que você vai morar, você vai ter que ter dinheiro ou para financiar, ou para pagar o aluguel, para comprar comida. Então o custo de vida ele não tem como você tirar, remover dessa discussão. Não tem como. E assim, ainda mais nos dias de hoje, né, com tudo isso que a gente passou nos últimos 2 anos e meio, o valor das coisas aumentando, e você também, você que está no Brasil, que você economizou seu dinheiro em real, né, querendo vir para casa, às vezes você vem estudar, tal, não sei o quê, ou você chega recém-imigrante, esse é um assunto que tem, assim, esse artigo, ele não está falando direcionado a imigrantes, então a gente coloca mais esse fator em cima, da pessoa que está chegando aqui como imigrante, primeiro emprego, ou você ainda é estudante, você quer pagar as contas, não tem como você tirar, você deixar esse ponto de lado. Mas responde isso, irmãos Prezia. Eu tenho um artigo aqui que está falando que não compensa. São 7 razões, um site bem popular aqui no Canadá, que vocês vão ter que responder isso. Vamos responder. Então você vai responder? Vamos, então vamos responder. Primeira coisa, ponto 1, por que não compensa morar em Alberta? Aqui em Alberta, quem aluga o imóvel pode reajustar, é que nem o seu barriga no Chaves, né? Pode reajustar o aluguel a hora, no quanto o reajuste ele quiser. Não tem limite de reajuste. Quando o contrato expira, né? Vamos supor que você fez um contrato de 1 ano. Depois de 1 ano, a sua dona da casa ou do apartamento aqui, essa pessoa ela pode aumentar de acordo com o mercado atual. Não tem limite. Entendeu? Já em British Columbia, você tem um limite. Essa pessoa ela não pode aumentar muito. Acho que qual que era? Acho que é 0,5% ou 4%, não lembro direito. Mas assim, essa pessoa ela não pode aumentar o aluguel muito. O dono da casa ou do apartamento não pode colocar o preço que quer. Isso é verdade, mas mesmo assim, sabe? Mesmo assim, vamos supor que eu estou alugando aqui em Alberta e vai ter um reajuste mais do que eu teria em Vancouver, por exemplo. Acontece que mesmo assim vai continuar bem mais barato você morar. Mesmo com reajuste, é muito mais barato, porque o reajuste ele, de certa forma vai ter que seguir o valor do mercado. O dono do imóvel ele não vai poder simplesmente colocar um preço tipo Vancouver. Sim, Não, sim, exatamente. E assim, e do ponto de vista da pessoa que tem a casa, do ponto de vista assim de... mas é algo pessoal meu, né? Porque eu lembro que quando a minha esposa ficou sabendo disso, ela falou assim, não, mas não é bom, Alberta, eles podem aumentar o quanto quiser. Eu falei assim, mas é assim que tem que ser.
O mercado decide o preço e o governo não deve se intrometer no negócio dos outros. Se você tem uma casa e você aluga essa casa, você quer ter o controle de quanto que você aluga. Você não quer o governo falando para você, ó, você não pode cobrar isso ou você não pode cobrar aquilo. Não, a casa é sua, você cobra o quanto você quiser. Pô, aumentou a taxa do financiamento da minha casa, eu tenho que aumentar o aluguel para compensar Exatamente. isso. Então, assim, tem esse outro lado, né? Olhando do outro lado, que nem, por exemplo, quando a gente estava mudando, quando a gente chegou aqui em Calgary, a gente alugou uma casa. Aí o que aconteceu? 2 semanas atrás, quando estava limpando a casa para sair, né, para mudar para cá, por isso que a gente está sem estúdio ainda, a gente ainda não colocou o estúdio, a gente está trabalhando agora, começou a trabalhar no estúdio agora. Eu achei um aluguel da pessoa que morou naquela casa, em 2015, e o aluguel era 1.850. A gente alugou por 1.700 quando a gente chegou aqui. Uma casa com 3 andares, né? Então assim, ou seja, a gente alugou por mais barato ainda do que quando essa pessoa em 2015. E assim, tem essa questão do aluguel, sim, mas assim, na prática o que a gente viu é que assim, vai de acordo com o mercado. E assim, você vê às vezes os valores eles flutuando mesmo. E sabe uma outra coisa que o artigo não comentou? Aqui as pessoas têm a oportunidade de comprar um imóvel. Tem pessoas que vieram para cá 20 anos atrás, elas já compraram um imóvel, já compraram um segundo imóvel e estão alugando o imóvel como segunda renda extra. E a gente vê muita gente chegando aqui, muito brasileiro chegando aqui e já comprando a casa, sabe, né, no início ou depois de poucos meses aqui. Coisa que em Vancouver é muito difícil. Muito difícil você ver isso em Vancouver porque as pessoas não conseguem comprar imóvel em Vancouver devido ao preço. Em Vancouver você está condenado praticamente a sempre alugar. Essa que é a verdade, né? Aí fica de cada um, você achar que isso é bom ou é ruim. Mas para vocês terem uma ideia, um apartamento aqui você compra por 250 mil, um apartamento de 2 dormitórios você encontra por 250 mil aqui. Em Vancouver, isso daí custaria 700, 800 mil. Várias vezes, pelo menos 3 vezes mais custaria, né? Então, eu acho que o artigo ele comenta um aspecto negativo dessa relação aí do aluguel, mas meio que recorta isso e não coloca isso em contexto que a gente colocou agora, né? Sim, exatamente. Vamos para outro ponto? A gente já ficou bastante esse negócio do aluguel, mas que é importante. É pessoal importante, que tá vindo pra cá, a pessoa que vai chegar precisa aqui... passar limpo isso, né, Exatamente. cara? O segundo ponto, inverno. Em Vancouver não tem neve. Inclusive começou a nevando agora, começou a nevar. Começou a nevar aqui. É verdade, o artigo tá certo. Vancouver quase não tem neve e se você quiser neve, em 30 minutos você pode ir na montanha do lado de Vancouver e ir esquiar, por exemplo. Sim. E aqui você tem que aguentar a neve, que aqui neva mesmo, não tem como escapar da neve. A gente está em outubro e já está nevando. Aqui neva pouco, mas assim, acho que aqui é mais a questão da temperatura, não é nem a quantidade de neve que tem. Porque tem alguns lugares do Canadá que neva bastante. Você pega alguns lugares de Ontário, neva bastante, né? A costa leste neva bastante. Já Alberta não neva muito. É lógico, quando neva. Mas assim, aqui a precipitação, aqui a gente tem pouca chuva e tem pouca neve. Seco, né? É seco. O clima é seco. Então assim, o problema que a gente vê das pessoas comentando a respeito do inverno de Alberta não é nem a neve, mas são as baixas temperaturas. Que pelo menos por umas 2, 3 semanas no ano você tem temperaturas a menos 30. Entendeu? Então assim, eu acho que é isso assusta as pessoas, é isso que assusta as pessoas. Mas assim, não é você tem os ventos do Chinook que você pega, por exemplo, inverno passado, janeiro, auge do inverno. Aqui a temperatura ficou praticamente acima do 0 grau. Tinha dia que tava 10 graus, 15 graus. Por 3 semanas ficou assim. Por 3 semanas. Foi o melhor janeiro que a gente já passou no Canadá em quase 20 anos. O melhor janeiro foi esse último janeiro que a gente passou aqui. Tive o pior dezembro e o melhor janeiro. Foi o pior dezembro, que foi com temperaturas frio, a menos 25. Aí vieram os ventos, né, os Chinooks, e ficou assim uma temperatura super agradável, sol, por um mês de janeiro, o auge do inverno. Mas assim, voltando, o que as pessoas falam é a temperatura baixa aqui, que realmente é uma temperatura bem mais baixa do que Vancouver e British Columbia. Por outro lado, lá chove bastante.
Vancouver você tem praticamente aí uma boa parte do outono, do inverno e o início da primavera é praticamente assim, chovendo o tempo todo, aquela chuva, aquela garoa, né, que fica. E quando você conversa com as pessoas aqui de Alberta, o que elas falam assim, não, eu não quero naquele inverno gloomy de Vancouver, cinza de Vancouver. Fica escuro em Vancouver, né? Porque eu já estava acostumado, não me incomoda, nunca me incomodou a chuva de Vancouver. Mas tem pessoas que se incomodam com a falta de sol. Exatamente. Então, assim, essa questão é uma coisa pessoal. A gente não se incomodava com o inverno de British Columbia e a gente não se incomoda com o inverno daqui. Entendeu? Vai de cada um. Vai de cada um isso. Mas assim, não se esqueça que só falar assim, não, Calgary, né, Alberta é muito mais frio, então não tem comparação. Não, você tem outros lados aí que também, né? Mas fica para cada um decidir, né? Exatamente. Porque eu realmente acredito, tem pessoas que realmente, não é nem assim com relação a Alberta e Vancouver, tem pessoas que não se adaptariam ao clima do Canadá, pessoas do Brasil, que não se adaptariam ao clima. E você não vai conseguir convencer essa pessoa a morar no Canadá. Exatamente. Ou se adaptar bem ao Canadá. Então isso é uma questão muito pessoal, né? Porque assim, independente se você vem para Alberta ou British Columbia, você vai ter que se adaptar ao inverno canadense. Entendeu? De uma forma geral. Exatamente. Vancouver é muito frio pro brasileiro. Pro brasileiro, Vancouver é frio, exatamente. Que é o melhor clima, né? Um dos melhores climas do Canadá, né? Exatamente. Mas isso daí vai muito também da pessoa, né? A gente tem um amigo que mudou semana passada de Vancouver aqui para Calgary. E a gente perguntou, e aí, você tá preparado pro frio? Que a gente tá num grupo de WhatsApp, né? E aí, tá preparado pro frio? Ele falou assim, pô, eu vou esquiar no frio, vou andar fazer trilha. Ele falou, não vejo a hora. Não vejo a hora de ver neve e tal. Então, assim, isso vai de cada um. Não tem como a gente convencer a você a gostar do frio. Mais um ponto, né? Ou tem mais alguma coisa? Tem. Não, agora vamos passar um pouco. Tá dentro disso, mas a questão do oceano. Sim. O artigo falou assim, que não tem como comparar uma praia de oceano com lagos. Porque aqui tem muitos lagos, até depois do vídeo, dê uma olhada no nosso Instagram, @irmãosprezia, tá lá, férias 2022, que eu fui com a minha família para diversas praias de lago aqui. Se eu não falar que é praia de lago, pela foto você falar, eu achei que você tinha ido para uma praia aqui de British Columbia. Sim, né? Porque realmente engana, né? Entre aspas, né? Engana, né? Mas ela falou isso, British Columbia tem o mar, é difícil competir com o mar, né, cara? É difícil. Eu acho que assim, principalmente quando você fala de mar, tudo, é o visual. Eu acho bonito, né? Você morava de frente pro mar. Pô, é bonito, né? Você mora de frente pro mar, tem lá a praia. Sabe por quê? Porque o ponto é o seguinte, a água de Vancouver, dificilmente você vai entrar, até no verão, porque o mar é bem gelado. Né? É mais para ver só, né? Então assim, visualmente você tem o oceano, você tem as montanhas, a gente já comentou, né? Vancouver é a cidade, né, mais bonita do Canadá, assim, quando você coloca todos esses elementos juntos, é lógico que você não tem isso, aquilo, né? O mar aqui em Calgary, então assim, é lógico que visualmente, e também, lógico, não tem como você comparar lago com mar, né? Agora é o seguinte, eu tinha esquecido, a gente separou um link, a gente vai colocar o link na descrição do vídeo para o nosso stories das nossas férias aqui, para vocês darem uma olhada nas belezas naturais de Alberta. Pra até poder ter uma ideia, né? Que às vezes a pessoa não tem uma ideia, né? Sim. Como tem lugar legal para você passar as férias aqui. Você foi para lago, a gente também foi para uns lagos aqui mais próximo de Banff, aqueles lagos azuis maravilhosos. Bonito, mas também super gelado também, assim como o mar de Vancouver. Mas tem vídeo, do meu filho nadando nos lagos. Eu nadei. Eu entrei no mar. No mar, né? No lago, né? Mas aquele lago que você foi, que você falou que a temperatura estava agradável, ele é mais quente? A água é mais quente ou mais fria do que o mar de Vancouver? É mais quente. Mais quente. Menos fria. Menos fria. É mais fácil nadar num lago do que nadar no mar. Eu lembro que a minha esposa morava numa ilha em British Columbia, a gente nadava no lago que ficava no meio da ilha, a gente não nadava no oceano, porque o oceano era muito frio. Até em BC, né? É melhor você nadar em lago do que no sem dúvida. No mar. Quando você vê o pessoal nadando em British Columbia, geralmente é lago, não é mar, não. Se bem que o meu filho nadava na praia lá, ele estava tão acostumado, ele tinha uma roupa térmica, ele entrava no mar, não tá nem aí, né? Um dos únicos que estava na água também. O gringo era um dos únicos. Outro ponto, a parte de comida e restaurante, o autor do artigo falou assim, Vancouver se come muito melhor.
Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, cara. Você que cozinha muito bem, faz diferença para você cozinhar em Alberta, em Vancouver? Você não acha os ingredientes aqui em Alberta? Não, a gente come a mesma coisa que a gente comia lá, a gente come aqui, isso não muda. Aqui em casa é diferente, a gente gosta de cozinhar, minha esposa cozinha bem, eu gosto de cozinhar, então assim, a gente continua comendo as mesmas coisas. Mas assim, eu concordo, o Vancouver tem muito, assim... A gente não vai também pro centro de Calgary. Quantas vezes que a gente foi pro centro de Calgary? A gente foi umas 3, 4 vezes e né? só pra gravar também, É. entendeu? Então a gente não mora no centro de Calgary. Então quando você pega o centro de Calgary, a gente foi poucas vezes. Você pega o centro de Calgary e o centro de Vancouver, Vancouver tem mais opção de restaurante. A comida asiática em Vancouver é muito boa. Calgary fica longe, né, da comida asiática de Vancouver. Mas tem 2 churrascarias brasileiras muito boas, melhor que as de Vancouver. Aqui tem muito mais churrascaria, tem muito mais restaurante brasileiro do que... Sabe o que eu vi? Quando eu viajei pro norte aqui de Calgary, em Red Deer, tem churrascaria brasileira em Red Deer. É impressionante Isso assim, eu fiquei impressionado, eu fiquei surpreso que aqui tem mais restaurante brasileiro do que em Vancouver. em Vancouver. Então, ó, truco. Pra vocês que são brasileiros, Calgary é melhor pra comer, porque tem carne aqui. Se bem que tem gente que é vegetariano, não tá nem aí pra esse papo nosso. Não, sim, mas a gente gosta, assim, pra gente não mudou nada, mas a gente entende. Se você é aquela pessoa que tá sempre indo no restaurante, você gosta de experimentar coisas diferentes, né? Aí sim, provavelmente Vancouver é melhor que Calgary. Tem um outro ponto que a gente até esqueceu de passar quando a gente estava comentando sobre o artigo, que Vancouver tem mais fácil locomoção para outros lugares dos Estados Unidos para você passear. É mais fácil você sair de Vancouver, pegar um avião, ir para Califórnia, ir para Disneylândia do que a gente aqui em Alberta. Falou que a locomoção é mais fácil. Eu acho que depende. Não, sim, sem dúvida. O aeroporto de Vancouver tem um movimento maior. Melhores, que nem a minha esposa, para ela ir pro Japão, antes ela saía de Vancouver, Tóquio, Nagoya. Agora ela tem que sair daqui de Calgary, Vancouver, então é mais um. Não tem voo direto daqui. Só por 2 meses no verão que tem voo direto daqui de Calgary para Tóquio. Entendeu? Devido às montanhas rochosas aqui, que o turismo é muito forte. Mas assim... Não é para todo lugar. Assim, eu acho que pro Brasil não tem tanta diferença, porque o brasileiro para sair daqui, vamos supor, ou você vai pelos Estados Unidos, Dallas, Houston, São Paulo, depois vem pra mas cá. por aqui de Calgary você também consegue ir para Dallas, Houston. Se você tiver que ir para Toronto, fazer a conexão em Toronto, aqui é mais perto do que Vancouver. Então vai ser 1 hora menos, até mais fácil ir pro Brasil por Calgary. Então assim... Dá para entender, assim, o aeroporto de Vancouver, ele tem, né, é um hub muito forte, mas o aeroporto de Calgary também é um dos mais movimentados. Você consegue... a gente tem uma família ontem as crianças foram no Halloween pegar doce e a gente foi junto com uma família amiga nossa aqui, né, que é amiga da Hannah, tudo da escola. E hoje de manhã eles estavam saindo para ir para Disney. Daqui direto pra Disney? Disney? De Calgary para Disney, entendeu? Então, assim, sem problema. Sabe o que é interessante? Quando você tinha que levar a sua esposa no aeroporto, lá quando você morava em Vancouver, isso é interessante. você tinha que dirigir 2 horas da sua casa até o aeroporto de Vancouver. Pelo menos. Não tinha conexão, mas tinha 2 horas de trânsito. Veja bem, eu saía de Port Coquitlam, vamos supor que eu fosse deixar ela no aeroporto. Eu saía de lá a pelo menos 1 hora, dependendo do horário, pelo menos 1 hora. 1 hora ou 1 hora e meia para chegar até o aeroporto de Vancouver. Aí eu ia lá e voltava. Né? Então assim, 2 horas e meia. Aqui ela foi pro Japão. A gente mora o quê? A 15 minutos do aeroporto, né? É facinho. Então ela chegou lá, pegou o voo. Então assim, o tempo praticamente que demorou na conexão foi praticamente a mesma coisa. Acabou compensando. Outro ponto, acho que a gente já passou por isso, né? Agora vamos pro ponto, Alberta is boring. O artigo falou Alberta is boring. Ou seja, Alberta, a província que a gente mora agora, é entediante.
Mas aí ó, eu posso colocar um toque brasileiro, um toque da perspectiva do Brasil? Pode. O Canadá inteiro é entediante se você comparar a vida no Brasil. Tem carnaval, tem festa, praias, tem né? praia, tem A gente churrasco não tá, da rua. A gente não tá falando de oceano, né? Mar. Pô, Muito melhor, o Brasil. Brasil é muito melhor pra mar do que aqui, né? Sabe churrascão na rua, que o vizinho chama, todo mundo vai, né? Churrascão de família. Você não vai ter isso aqui no Canadá, independente se você escolher Vancouver ou escolher Calgary ou qualquer outro lugar do Canadá, né? Então, assim, pra gente que é brasileiro, você falar que Alberta é entediante, pro brasileiro tudo vai ser mais tranquilo e calmo. Sim, num ritmo de vida mais pacato. Eu acho que às vezes o autor do texto, não sei, talvez não tenha filhos, às vezes, solteiro, né? Tá ainda nesse momento. Nightlife, falou. Vancouver tem uma vida noturna. É nightlife? É vida noturna? Vida noturna. Melhor. Aqui em casa, vida noturna é quando as crianças vão pra cama e eu tô livre. Você pode assistir Netflix. Eu posso, né? A gente pode jogar GTA. Mas Mas o que eu ia falar? Esse negócio de entediante. Assim, eu vou falar uma experiência assim. Isso é muito pessoal. Talvez a pessoa, você que mora em Vancouver ou na região, tenha uma experiência diferente, ou pode ter tido se você mudou, saiu de Vancouver. Mas aqui a gente a gente conseguiu ter mais atividades do que a gente tinha em Vancouver. Porque Vancouver é muito difícil de você se locomover às vezes. Se você quiser ir no final de semana, se você quiser ir para a gente sair lá de onde a gente morava. Aquele lago que você ia nadar, cara. Como que chama aquele lago? O Bunsen Lake. Você lembra? O Bunsen Lake ele ficou inviável, sabe? Pra você poder ir era fila, você tinha que estar 6 horas da manhã lá e agora você tem que fazer de tanta gente que tem na região de Vancouver, começou a ficar inviável algumas coisas. É um piscinão, virou um piscinão. É um piscinão, E aqui o que a gente gostou são esses caminhos de bicicleta que tem por Calgary inteiro. Calgary, se eu não me engano, é a cidade que tem mais ciclovia da América do Norte. E não é ciclovia aquela que você divide com o carro. Não. São caminhos de bicicleta só para bicicleta. Então é super seguro para você ir com as crianças. E o que a gente aproveitou isso nesse verão, sabe? Eu até de pegar a bicicleta, levar para um parque, você vai, tudo aqui é rápido, não tem trânsito. A gente estava no pé das Montanhas Rochosas, lá em Banff, em Kenmore, menos de 1 hora daqui. Num dos lugares mais bonitos do mundo, você levando a bicicleta, né? Até eu fui naquele passeio com o Joel, né? Do To Canada, a gente foi andar de bicicleta lá. Então, assim, tudo muito fácil aqui de ir, né? Você vai nas fazendas aqui, não tem trânsito, você consegue ir tranquilo. Pô, a gente foi no museu dos dinossauros aí há 3 semanas atrás. Lugar maravilhoso. É verdade que tinha dinossauro. É uma região que tinha muitos dos dinossauros, os fósseis, naquele museu, foram encontrados nessa região, porque essa região era um mar. Mas é dinossauro carnívoro ou herbívoro? Aqueles que atacam? T-Rex. T-Rex. Eu não lembro quais que foram, mas uma boa parte. Assim, é uma região cheia de canyons, assim, é um mini Grand Canyon, sabe? Assim, bem mini. Mas assim, devido né, como que surgiu a questão de Alberta aqui, que era um mar e tal. Então assim, a gente fez muito mais coisa aqui do que a gente fazia, às vezes, em Vancouver, devido à locomoção em Vancouver, que é difícil devido ao trânsito. Sabe o que me incomodava em Vancouver? Qualquer lugar bom era muvuca em Vancouver. Muito cheio. Que nem esse lago que você ia pra nadar. Muvuca, você tem que chegar cedo, é difícil de estacionar. Aí você estaciona, o cara abre a porta, bate no seu carro. São várias coisas. Você procura um lugar pra colocar suas coisas, mas logo do lado já tem alguém. Pessoa, então assim, eu fui a gente mudou pra aquela região há muitos anos, em 2009. Então, quando a gente chegou lá, era uma região assim que não tinha ninguém. Você ia nesse lago, era você e uma outra família lá, uma outra lá. Hoje em dia, assim, tá inviável. E tá piorando. A gente teve aquela família amiga nossa que mora aqui. Eles moravam em Vancouver, mudaram para Ontário e agora eles moram aqui. Eles viajaram para Vancouver, porque ele tem casa lá ainda, né? E ele tinha que fazer uma manutenção lá. Ele falou assim, tá muito pior do que quando a gente tava. Entendeu? Então, assim... Sabe qual é o negócio? Eu acho que depende muito do perfil.
Depende do perfil. Depende do perfil. E sabe o que é o negócio? A pessoa que só morou em Vancouver, ela não tem essa perspectiva que a gente tem, né? Geralmente quem fica bravo e fala, não, vocês não falem isso, vocês estão errados, Vancouver é melhor, a pessoa ela só morou em Vancouver. Geralmente a pessoa só morou lá, não tem essa perspectiva de ter morado num lugar mais tranquilo, que nem Calgary aqui. Então assim, e das pessoas que a gente já teve a oportunidade de conversar, pessoas que moravam em Vancouver, e aí veio pra cá, ninguém quer voltar, aqui, né? Ninguém quer voltar. Ninguém quer voltar. Todo mundo gosta, assim. Mas é lógico, é uma questão de perfil. Essas pessoas que a gente conversa são pessoas que têm filhos, sabe? Não ligam tem família, não precisa estar em vidas noturnas, né? Indo em vida noturna. A gente já mora mais afastado, a gente mora bem o Guilherme mora até um pouco fora de Calgary, mas a gente mora, né, bem na fronteira aqui de Calgary com fazendas, entendeu? Então, assim, a gente gosta desse estilo. Se você é aquela pessoa que gosta de uma vida mais agitada, você quer ir em restaurante, você quer ir em bares e pubs... Fica no Brasil. O Brasil é o melhor lugar para balada ou vai do mundo. Ou vai para Toronto, Montreal, né? Que tem uma vida... Talvez Montreal seja uma das melhores vidas noturnas aqui do Canadá. Então, assim... Qual é a sua prioridade? Né? Eu acredito que a maior parte das pessoas que seguem o nosso canal, a prioridade não é balada. Embora nada contra. Eu já tive uma época de balada. Você também. Já foi bem baladeiro, né? E graças a Deus eu estava no Brasil. É o melhor lugar, a melhor balada do mundo é o Brasil. Quando eu vim para Vancouver eu achei meio estranho. É meio estranho, sabe meio por quê? parado. Pô, dá 1h da manhã, o pessoal fecha o bar. Liga a luz. Às vezes tá tentando alguma coisa, né? Tal. Liga a luz, acabou, vai para casa. Né? Então, assim, eu acho que a gente já passou bem por isso, né? Sim. E o último ponto, que eu concordo com o autor. British Columbia tem ilhas maravilhosas. Como que você vai argumentar contra isso? Eu meio que morei por 2 anos. Metade da semana eu morava em Vancouver, metade eu morava nos lugares mais bonitos do Canadá. Uma ilha que chama Salt Spring Island, uma ilha que fica no Pacífico, entre Vancouver e Vitória. Eu pegava o ferry, porque minha esposa estava trabalhando lá. Foi através de um emprego nessa ilha de 10 mil habitantes que a minha esposa emigrou para o Canadá, né? Interessante, né, essa história, né? A gente estava falando de interior no último vídeo, né? Sim, Vá para o interior do Canadá, né? Então eu morei nessa ilha e realmente é muito agradável. Sem dúvida nenhuma, não tem como você competir com ilhas. Quem não gostaria de morar numa casa com uma ilha? Não é verdade? Mas para a realidade do imigrante, para você que quer conseguir um emprego, quer ter um custo de vida razoável, quer comprar uma casa depois que tiver um emprego bom, a ilha não vai resolver o seu problema. Esse que é o negócio. Não é mais fácil você pegar o avião e ir para a ilha e depois voltar? Não, e você também, você teve essa época, né, que você ia para a ilha, a gente também, eu também viajava, época solteiro e tal, mas assim, agora, né? Eu quero me ilhar aqui no quarto, né, à noite. Mas assim, o autor do texto também deu o braço a torcer a respeito da natureza de Alberta, né? Que realmente... Foi o único braço a torcer que o autor deu. Que a natureza daqui, ela realmente é maravilhosa. Assim, a gente mora próximo das Montanhas Rochosas, menos de 1 hora a gente está nos lugares mais bonitos do mundo, com lagos, rios, trilhas, né? E sem trânsito, o melhor de tudo, você não pega o trânsito para ir. E olha só, tem turista europeu, asiático, que atravessa o mundo para vir ver aqui o que a gente tem a 30 minutos aqui de casa. Então, assim, a gente satisfeito com a mudança. Eu acho que está passado a limpo. A gente passou os 7 pontos. Tem alguma coisa que vocês querem comentar? Tem alguma coisa negativa que a gente não comentou? Ou positiva? Ou você ouviu falar que você gostaria que a gente fizesse um comentário? Coloque nos comentários. Que a gente vai ler todos os comentários seus. E quem sabe um comentário gera mais um vídeo sobre isso. Exatamente, um follow-up, né? Pode ser. Exatamente. Então é assim... Para você que quer saber mais sobre regiões do Canadá, se inscreva agora em planocanadá.com. A gente vai fazer uma masterclass sobre Plano Canadá. A gente vai falar, a primeira aula a gente vai falar sobre regiões. A gente vai região por região. E a imigração, oportunidade de imigração, trabalho para essas regiões. A gente vai falar de British Columbia, a gente vai falar de Alberta, a gente vai falar do meio do Canadá, a gente vai falar de Ontário, a gente vai falar de Quebec, a gente vai falar do Atlântico. A gente vai passar limpo o Canadá para você nessa masterclass. É um evento online gratuito. Você só precisa se inscrever agora em planocanadá.com. Dia 14 de novembro. Então é isso, Guilherme. A gente se vê no próximo vídeo? A gente se vê no próximo vídeo. Então agora eu preciso descer a gente precisa começar a montar o estúdio. Eu tô com saudade do estúdio. Eu também, saudade do estúdio, dos podcasts, né? Mas estamos quase lá. Então é isso. Muito obrigado, até o próximo.